Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre separação de misturas. Esse conteúdo ele vai estar no terceiro capítulo do livro de vocês. Mas antes de começá-lo, vamos recapitular alguns conceitos que foram vistos no capítulo anterior sobre misturas e substâncias. Na nossa revisão, vamos ver aí a diferença entre substância e mistura para vocês relembrarem. Uma substância, ela vai ser composta por apenas um tipo de átomo, um tipo de molécula. Como a gente está vendo aqui no caso do oxigênio, do gás oxigênio. Vejam que só tem O2. Já na mistura, vai estar ali duas ou mais substâncias, tá? Unidas, onde vai ter, nesse exemplo que está aí, tá o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio e a água. Sabemos que as misturas, estudamos também que elas podem ser classificadas de duas formas, heterogêneas e homogêneas. Nas misturas heterogêneas, elas são formadas por duas ou mais fases, como por exemplo, aí tem o óleo e a água. Então dá para ver o óleo e dá para visualizar também a água, formando aí duas fases. No exemplo 2 tem o sangue, onde nele vai estar lá contidos os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, então por isso é considerado uma mistura heterogênea. No exemplo 3 tem a água e a areia. A água está mais acima por ser menos densa e a areia fica depositada no fundo do copo. Então tem aí 3 exemplos, né, de misturas heterogêneas. Já as misturas homogêneas, elas vão apresentar apenas uma fase, ou seja, não vai dar para identificar os componentes aí dessa mistura. Um exemplo aí é a água e o açúcar. A água e o sal também é uma mistura homogênea. No exemplo 2, a gente tem aí o ar atmosférico, o ar que respiramos. Nele vai estar contido o oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, porém não dá para a gente identificar cada um desses componentes. Está tudo misturado ali e formando uma única fase, a gente não consegue identificar. Então, vamos falar agora sobre a separação de misturas. Eu trouxe um exemplo aí da estação de tratamento de água, daqui de Arapiraca, que é a ETA, tá? E a ETA, essa estação de tratamento, todas elas, a gente pode trazer esse exemplo para o nosso cotidiano em relação à separação de misturas, porque durante todo o processo que é utilizado desde a captação até a distribuição da água nas nossas residências, essa água ela vai passar por várias etapas, onde ela vai ser ali separada de alguma forma, tá? Os componentes que vai estar lá. Na página 299, tem o RA, a realidade aumentada, e vocês vão acessar ele para visualizar essas etapas. Tem um videozinho bem legal que vocês vão visualizar todas as etapas de separação de misturas no tratamento da água em uma ETA, tá? Quero que vocês visualizem, depois a gente vai estar discutindo em outro momento. Também podemos ter como exemplo do nosso cotidiano o tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto também, assim como a ETA, vai fazer uma separação de mistura durante todo o processo. Visualizem aí que assim tem aí as etapas são bem parecidas com o tratamento da água, mas serve também como um exemplo. Então, quais são os métodos de separação de misturas? Tem os métodos de separação de misturas heterogêneas e também os de mistura homogênea. Na mistura heterogênea, nós temos como primeiro método aí a catação, que é a separação entre a mistura de sólido e sólido, onde vai ser separados através de uma pinça, através até das mãos. A gente pode utilizar o exemplo do feijão. Na hora que a gente está catando o feijão para colocar ele no fogo, a gente tem que estar tirando as pedrinhas. Isso é um exemplo de catação. O lixo, por exemplo, na coleta seletiva, também pode ser um exemplo muito bom
de catação de misturas heterogêneas. Então, tem que ser separado todo o material, o material orgânico do material não orgânico, e isso é feito através da catação. A peneiração. Peneiração vai ser uma separação que vai estar uma mistura aí de sólido mais sólido, e é usada quando os sólidos eles possuem tamanhos diferentes. Então, por exemplo, a farinha, quando ela vai ser peneirada, então existem aqueles grãos maiores e os grãos menores que devem ser separados através da peneiração. Também é utilizado na construção, né, para peneirar a areia. A ventilação. Na ventilação, vai ser separado, vai ter uma mistura de sólido mais sólido, e o sólido menos denso, ele vai ser separado do sólido mais denso através de uma corrente de ar. Um exemplo é para tirar a casca do feijão, do amendoim. Então, a casca, como é menos densa, ela acaba voando com a corrente de ar. Separação magnética. A separação magnética, ela vai ser aí, vão ter dois sólidos, e esses sólidos, eles vão ser atraídos, um deles vai ser atraído por um ímã. No caso aí desse exemplo, é a limalha de ferro e a areia. Então, é utilizado um ímã, o qual vai estar atraindo a limalha de ferro por ter propriedades magnéticas. Dissolução fracionada. Na dissolução fracionada, apenas um dos sólidos da mistura se dissolve em um líquido. Também pode ser chamado de solubilização. Aí é o seguinte, nós temos aí areia mais sal, dois sólidos. Para separar a areia do sal é adicionada água, o sal vai se dissolver na água e vai ficar a areia no fundo do recipiente. Depois disso, pode ser utilizado outros métodos de separação para separar essa areia da água e, posteriormente, o sal da água, que seria para separar a areia da água com sal, poderia ser usada a filtração, e para separar a água do sal, ou o sal da água, poderia ser utilizada a evaporação. Decantação. A decantação pode ser usada em uma mistura de sólido e líquido ou líquido de líquido. Nós temos aí, por exemplo, a água barrenta. A água barrenta ela vai ser colocada em repouso e depois de um certo tempo o barro vai se depositar no fundo e vai poder ser retirada e separada a água do barro. Também podemos utilizar a decantação na separação do óleo e da água, utilizando um funil, que é esse outro exemplo que está aí. Então, tem uma válvula, como a água ela é mais densa, ela fica no fundo, tem uma válvula que ela pode ser aberta, a água ela vai sair por esse funil, e quando já estiver próximo do óleo chegar na saída do funil, fecha essa travinha. Aí, assim, poderá ser separado o óleo da água através do funil. A filtração. Na filtração, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Quando a gente vai coar um café, filtrar a água para poder beber, né? No aspirador de pó. Então, são situações do nosso dia a dia que nós utilizamos muito a filtração. Coar um chá também pode ser utilizado um filtro e assim por diante. A centrifugação. Na centrifugação é usada para acelerar a decantação. Então, lembra que a decantação, a mistura ficou em repouso para poder ser separado. Nesse caso, é o contrário, ele vai acelerar. Então, vai haver uma aceleração, uma velocidade, onde vai agitar essas misturas e elas vão acabar se separando. Isso é muito utilizado nos bancos de sangue, para poder separar o plasma, que é a parte líquida do sangue, dos outros componentes, né? Como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. Também é utilizado na máquina de lavar. Então, quando a máquina de lavar vai girando, ela vai acelerando esse processo, que também pode ser chamado de centrifugação.
a flotação. A flotação vai ser uma mistura de sólido com sólido, porém vai ter sólidos com densidades diferentes e vai ter que ser adicionado aí a água ou um outro solvente para poder fazer com que haja essa separação desses sólidos com densidades diferentes. Então, observem aí que a serragem ela fica lá em cima, ela fica flutuando, porque ela é menos densa que a água. E a areia, por ser mais densa do que a água e a serragem, fica na parte no fundo do recipiente. Evaporação. A evaporação já é uma separação de mistura homogênea. Então, nós temos aí, por exemplo, na aquisição na extração do sal de cozinha. Então, veja aí que nessa imagem que tem uns reservatórios onde vai ser armazenada a água do mar e através do calor do sol essa água evapora e fica o sal. Destilação simples é outro exemplo agora de separação de misturas homogêneas. Na destilação simples vai ser utilizado um destilador, é um aparelho específico para fazer esse tipo de separação. Essas misturas elas podem ser líquido com sólido ou líquido com líquido. O líquido com sólido a gente poderia utilizar um exemplo da água e do sal. Então, se por acaso nós fosse utilizar aqui no Brasil a água do mar, para poder tirar o sal dela para ela virar uma água potável, teria que ser a partir da destilação. Como é que iria acontecer? Essa mistura é aquecida e o líquido mais volátil, que no caso é a água, ele vai evaporar. E ao passar por um condensador, que vocês estão vendo aí na imagem, ele vai retornar ao estado líquido, porque nesse condensador vai ter uma entrada de água fria. Então, lembra que a gente estudou nas mudanças de estados físicos da matéria que tinha condensação? Então, quando o vapor de água entra em contato com a superfície mais fria, ocorre uma condensação. Então, é esse método que vai estar sendo usado aí nessa parte do destilador. Então, veja que vai ensaiar água pura no frasco. Existe também a destilação fracionada. Por que esse nome? Porque ela vai estar acontecendo em frações. Por que frações? Vai ser a principal diferença que tem aí na coluna de fracionamento é que ela é usada com componentes da mistura que possuem um ponto de ebulição diferente, que é uma propriedade. Aliás, que tem uma diferença pouca, então o ponto de ebulição vai ser próximo uma substância da outra. Na produção, no caso aí, vai ser utilizada a matéria-prima do petróleo, por exemplo, e quando ele começa a ser aquecido, dependendo da temperatura, vai sendo produzida uma substância diferente. Então, vocês podem ver aí ao lado que tem a produção da gasolina, querosene, óleo diesel e óleo lubrificante. E as temperaturas estão próximas, por isso que é chamado de fracionado, porque é por fração, por etapas, tá? Olha só, tem uma atividadezinha para vocês fazerem, que nós vamos discutir ela na nossa videoconferência, que ela pede para você classificar cada uma das situações descritas a seguir quanto ao tipo de separação de mistura que pode ser utilizada em cada caso. Aí, ó, vocês vejam aí, tem várias fichinhas, cada uma dessa com uma numeração. Tem uma situação onde vocês vão ter que dizer qual tipo de separação pode ser utilizado para separar essas misturas. Então, vai do 1 ao 16, tá? E tem uma mensagenzinha para vocês aí nesse tempo agora que a gente tá passando, né? E que diz o seguinte: ninguém é bom o suficiente para não precisar se reinventar. Então, estamos nos reinventando, né? E nesse momento tá difícil, é um momento crítico, porém, nada é impossível. Então, se a gente tem a capacidade de se reinventar, a gente pode fazer sim a diferença. Então, bons estudos e a gente se encontra na nossa conferência, tá? Na nossa videoconferência. Tchau!